dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago a leitura de mais um oráculo, né, as mensagens do oráculo terapêutico Poder da Lua. Então, na sequência aí, vem as cartinhas para vocês escolherem, né, a que chamar mais atenção, a que se conectar mais com a energia de vocês. E eu, logo a seguir, trago a leitura de cada carta, né, da mensagem que cada carta trouxe aí para quem escolheu, certo? Então, até daqui a pouco. Se você escolheu a carta 1, é a carta do espelho da alma. Então, vamos lá. O espelho simboliza a autoconsciência e a oportunidade de ver com clareza sua verdadeira essência, suas qualidades e áreas que precisam de crescimento. Quando você se olha no espelho da vida, o que você vê? Perceba tanto as luzes quanto as sombras dentro de si. O espelho também reflete as projeções que fazemos sobre os outros. Às vezes, o julgamento nos outros é um reflexo de algo que precisamos trabalhar em nós mesmos. Use essas reflexões para crescer e evoluir, transformando julgamentos em compreensão e empatia. Nem sempre é fácil nos olharmos com amor e ternura, mas é um exercício diário que deve ser incluído na sua evolução pessoal. Conselho: olhe para dentro de si com honestidade e compaixão. Identifique áreas onde você precisa crescer e se desenvolver, mas também celebre suas conquistas e qualidades. A afirmação. Essa é a afirmação para essa carta. Eu sou merecedor de amor, felicidade e sucesso. Então, a carta do espelho, né, fala muito da questão de que nós, muitas vezes, né, nós somos espelhos uns dos outros, né? A gente está em constante aprendizado quando a gente olha também para os outros. E muitas vezes, quando a gente se incomoda com algum comportamento de outra pessoa, com algumas atitudes, se a gente parar para analisar com profundidade, muitas vezes a gente vai descobrir que o que incomoda no outro é justamente algo que a gente precisa trabalhar e que a gente não tem coragem de olhar ou não tem coragem de assumir que a gente tem aquele defeito, né? E que aquela sombra que a gente precisa trabalhar. E a gente só consegue trabalhar o que a gente consegue enxergar, né? A gente só consegue limpar aquilo que a gente consegue ver que está sujo, né? Então é por isso que assim, olhar-se, né? Olhar para a gente mesmo como se a gente estivesse ali enxergando completamente, né? A nossa imagem, inclusive para perceber qual a imagem que a gente mesmo faz da gente. Muitas vezes a gente não se vê, não enxerga também as nossas qualidades. Então, assim, como em tudo, há que se ter equilíbrio, né? Então, nós vivemos aí nessa dualidade de luz e sombra, e as sombras a gente precisa limpar, mas a nossa luz a gente tem que realmente reconhecer e ampliar, certo? Então, é um exercício aí constante da gente estar se olhando e também se enxergando nas situações ao redor e percebendo o que a gente aí precisa trabalhar para melhorar, né? Como ser em evolução, certo? Então vamos para a próxima cartinha. Se você escolheu a carta 2, é a carta da criança interior. Vamos lá, né? Uma carta importante esta, não? A criança interior é uma parte essencial de quem você é, contendo memórias, sonhos e emoções genuínas que moldam sua essência. Muitas vezes, ao longo da vida adulta, podemos perder o contato com a nossa criança interior, sufocada pelas responsabilidades, preocupações e expectativas do mundo. No entanto, é importante honrar e nutrir essa parte de nós mesmos
pois é onde reside a nossa autenticidade e vitalidade. Ao se reconectar com a sua criança interior, você pode redescobrir a capacidade de maravilhar-se com as pequenas coisas da vida, de encontrar alegria nas atividades simples e de cultivar a imaginação e a criatividade. Permita-se brincar, sonhar e explorar como uma criança, sem medo do julgamento ou da autocrítica. Conselho: lembre-se de que a sua criança interior é uma fonte de sabedoria e intuição. Ouça a sua voz interior e siga a orientação do seu coração. Afirmação para essa carta: cuido da minha criança interior com carinho e compaixão. Muitas pessoas às vezes confundem a criança interior, né, com a criança ferida, que não é a mesma coisa, né? Então, a criança interior é aquela essência que a gente traz e que não impede que a gente deixe a vida, perca a alegria da vida. Aqui trabalha a nossa criatividade, a nossa imaginação. Então, é algo que a gente tem sempre que cultivar. E tem muita gente que às vezes entra num estado de amargura e esquece, né, este lado, né, aquela pureza, aquela alegria, aquela ingenuidade da criança interior. É um lado importante que a gente tem que preservar para realmente criar ambientes mais saudáveis, relações mais saudáveis, né? E manter essa vitalidade, esse frescor, essa vontade de querer conhecer sempre coisas novas, de não parar, né? Manter aquela curiosidade da criança de estar sempre querendo renovar, né? De sempre estar querendo conhecer, né? A gente não pode nunca parar, estagnar e achar que a gente não tem mais nada para melhorar ou para conhecer e para criar na vida, né? Então, manter essa intensidade, essa alegria, essa disposição, esse ânimo da nossa criança interior, né? Então, cultivar isso e colocar mais emoção, mais amor, agir mais também com o coração também, não só com a razão, né? Equilíbrio sempre, certo? Então, vamos para a próxima. Se você escolheu a carta 3, é a carta do despertar. Então, vamos lá. Esta carta nos lembra que cada um de nós possui habilidades únicas e um potencial ilimitado esperando para ser realizado. Este é um momento para se libertar das dúvidas e inseguranças que nos impedem de alcançar nossos objetivos e sonhos. É hora de abraçar quem somos verdadeiramente e confiar em nossa capacidade de criar a vida que desejamos. Esta é a hora de superar aquela voz interna que nos faz duvidar de nossas habilidades e conquistas. Às vezes, podemos nos sentir inadequados ou não merecedores do sucesso que alcançamos, mesmo quando trabalhamos arduamente para alcançá-lo. No entanto, é importante lembrar que somos mais fortes e capazes do que pensamos e merecemos todas as oportunidades e realizações que a vida nos oferece. Conselho: confie em si mesmo e em suas habilidades. Saiba que você é digno de alcançar seus maiores sonhos. E a afirmação para essa carta: reconheço o meu poder de criar a vida que desejo. Certo? Então, essa questão da gente criar, né, as coisas que a gente deseja, né, essa carta fala realmente de às vezes a gente não se sentir merecedor. E quando muito se fala, né, da lei da atração e tal, de mandar, né, as suas intenções para o universo, né? Só que o universo ele não reconhece palavras, né? Ele reconhece os sentimentos. Então, para a gente criar as coisas que a gente deseja para a nossa vida, a gente precisa colocar a emoção, né? Então,
muita gente aí trabalha, faz tudo certinho e fala, poxa, por que eu não consigo alcançar as coisas que eu quero, né, que eu desejo? Estou fazendo tudo o que eu posso, mas muitas vezes as pessoas não alcançam porque elas não se sentem merecedoras. E quando elas não se sentem merecedoras, elas bloqueiam aquilo, elas impedem que a energia da criação flua de uma forma livre, né? E tranquila na vida delas, a ponto de poder trazer criar as coisas positivas. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar realmente é trazer essa emoção, eu mereço isso, então eu vou conquistar porque eu mereço. Então algo que é muito importante que a gente traga essa emoção. E as coisas que a gente deseja criar, colocar, quando você joga, né, essa intenção, né, para o universo e trabalha, lógico, para isso, colocar, por exemplo, você deseja aí, eu quero comprar uma casa. Então, quando você mentaliza, né, porque a gente tem que visualizar aquilo que a gente quer, né? Quando você visualiza, não é só visualizar, é você colocar aquela emoção da alegria que você vai sentir, por exemplo, quando você tiver com a chave e abrir a porta daquela casa que você tanto sonhou. Então, coloca aquela emoção daquela alegria, aquela emoção que você vai sentir naquele momento, e em qualquer coisa que você quiser criar, tanto coisas materiais quanto afetivas, relações emocionais aí, como até questões de saúde, né? Você se imaginar, tem um problema de saúde, imagina você bem, curada, disposta, e aquela emoção, aquela alegria, aquela disposição que você vai sentir, né? Como se você já estivesse vivendo aquele momento. E quando a gente coloca essa emoção, a gente traz a energia e o fluxo para a nossa vida, certo? E o despertar também, né? A gente está aberto aí para a trazer, né, esse tipo de energia e outras possibilidades, acreditar na nossa possibilidade de realmente criar e como centelhas divinas que nós somos, certo? Então, por hoje é isso. Então, por hoje é isso. Essas mensagens são mensagens curtinhas, mas mensagens muito profundas desse oráculo, né, que é um oráculo muito bonito e fala de questões realmente bem interessantes e bem profundas, coisas para a gente refletir a respeito. E ficam aí essas afirmações aí, que para vocês levarem para a semana. Anota aí a afirmaçãozinha da carta que você escolheu e vai mentalizando isso para trazer essa energia aí, esse conselho, né, para a vida de vocês aí, para essa energia, para a semana inteira, para que as coisas fluam e se equilibrem na vida de vocês, certo? Então, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.